da igreja? Foi? Romanos capítulo 4, que versículo? 17. 18, tá. Mas não. Nós não vamos ler Romanos hoje. Exatamente, não vamos ler Romanos hoje. Se ferraram. Acharam que vocês iam aqui, já estava tudo óbvio, né? Oi? Vamos ler o Alcorão hoje. Que isso, Pedro? Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20. A partir do versículo 11. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, a partir do versículo 11. Eu só quero a imagem, só, Pedro. Deixa a galera pesquisar a Bíblia lá. Só deixa só a imagem. Eu coloquei a imagem e a Bíblia. Não, deixa. Tira a Bíblia. Eu só quero a imagem. Deixa só a imagem. Deixa as pessoas, cada um pega e escreve na sua Bíblia. Ali na tela tá a versão NVI de 2026. A de 2023, né? Aí é complicado. 26? Não. Maria. Calma. Ô Gui. Avisa ele que eu só quero a imagem, mano. Fala pra ele. Calma aí. Só a imagem. Só a imagem. Fala pra ele. É só a imagem, mano. Eu só quero a imagem. Todo mundo tem Bíblia ali nos seus aplicativos. É só a imagem que eu quero. Eu tô com a pura hoje. Com a pura. Com a braba. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, a partir do versículo 11. Acompanhe aí a sua Bíblia, espero que não seja em vez de 2023. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele dissera. Quis fazer um pouco uma pausa no nosso estudo de Romanos. Pedro, abaixa um pouquinho o microfone, por favor. Ele está no 2. Muito alto. Quis fazer uma pausa. Boa, aí, perfeito. Que aí para de fazer. Quis fazer uma pausa no nosso estudo de Romanos, na nossa exposição de Romanos, para a gente respirar um pouquinho, para a gente respirar juntos um pouco. São muitos conceitos, muita coisa que a gente está aprendendo, importante, realmente muito importante no livro de Romanos, né, na carta de Paulo aos Romanos, mas eu gostaria que a gente respirasse um pouco e olhasse agora para a ressurreição de Cristo, para essa cena de Maria Madalena no túmulo de Jesus. Todos os outros não estavam mais lá, né? Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. É o que está dizendo aqui no versículo 11. E aqui está a primeira imagem que eu gostaria que você visse hoje. Cadê a imagem? Cadê a imagem? Não é possível que saiu. Só deixa a imagem. Eu deixei. É porque é uma maravilha o Rolix. Ah, tá. Não, mas não é pra você fazer no Rolix. Deixa só uma imagem aberta no computador. Só a imagem que tá. saiu, Entendi. Entendeu? Tem que deixar no Rolix. Quero dizer. Tem que deixar no Rolix? Sim. Fecha o aplicativo. Boa. Vai dar certo. Não, é que foi sozinho, viu?
Não foi eu que coloquei. Não foi você que colocou? Não. Tá bom. Ah, então eu tinha precisava de você, então. É que o Rolines, acho que ele coloca a tela dele de bloqueio, né? Sozinho. Não, é isso, eu tava colocando ele, a tela de bloqueio, entendeu? É isso que eu tava tentando fazer. Ah, não precisa não, é só abrir o visualizador de imagem, tem em todo notebook. Mas é isso que eu tô usando, saiu. Ah, tá bom. Maria, entretanto, permanecia junto ao túmulo. Eu gostaria que essa imagem ficasse na sua cabeça, né? O túmulo está vazio e a esperança também dos discípulos parecia ter se esvaído com a morte de Cristo. Ninguém esperava a ressurreição. Não era claro na cabeça deles a ressurreição. Esses dias a gente ouviu, não lembro onde, de que Jesus tinha dito para uma multidão de que ele morreria na cruz, mas Jesus nunca disse a multidão nenhuma que ele morreria na cruz. Nem os discípulos sabiam que Jesus de fato morreria na cruz, até que Jesus morreu na cruz. Então Jesus não verbalizou isso. Eu vou morrer na cruz. Lembre-se o que Jesus disse: te darei um único sinal apenas, e esse é o sinal de Jonas. Exatamente. Esse é o sinal de Jonas. Jonas, que ficou 3 dias, 3 noites na barriga da baleia. Ou é baleia, Joshua? Ah, tá. Muito bom. Eu falei baleia, ele me olhou feio. Tá achando que ele não tá prestando atenção? Ele tá prestando atenção. Na barriga de um grande peixe, e então Jonas ressuscita, né? Assim, Jesus diz a mesma coisa. Esse é o único sinal que eu vos darei, o sinal de Jonas. Você acha que alguém entendeu? Se nem a gente entende hoje, a gente precisou fazer exegese do texto para poder entender o que Jesus está dizendo. Eles não entenderam também. Então não, os discípulos não sabiam que Jesus iria morrer, tampouco que Jesus iria ressuscitar. Tanto que João Batista, o primo de Jesus, pergunta quando ele está preso pela segunda vez, que é quando ele vai para a morte, ele pergunta: nós temos que aguardar um outro Messias ou é você o Messias? Essa era a pergunta de João Batista. Então, não era óbvio nada dessas coisas. Então, quando a gente entende isso, a gente entende o poder dessa cena. A gente entende o poder da cena de Maria no túmulo, aguardando alguma coisa acontecer que nem ela sabia o que poderia acontecer. A esperança, então, estava esvaída completamente. A madrugada ainda parecia fria, ela estava lá logo cedo no túmulo. Pedro foi embora, João foi embora, mas Maria ficou. E a pergunta do texto é: por que ela não consegue ir embora? Por que Maria não consegue ir embora? Essa talvez seja a pergunta mais gritante nesse texto de João. Calvino diria que o amor dela ainda estava misturado com ignorância. Então ela não sabia muito bem o que estava acontecendo, porém ela estava movida de maneira voluntária pelo amor que ela sentia pelo mestre dela. Mas João parece admirar justamente essa perseverança de Maria, porque ele dedica boa parte do texto para falar justamente dessa perseverança de Maria. Ela está errada sobre muitas coisas, mas ela está certa sobre uma coisa: ela não consegue viver sem Jesus. Esse provavelmente é o dilema de Maria ali. Ela não consegue mais seguir a vida dela sem Jesus. Ela não consegue amanhecer naquele domingo, porque o sábado tinha passado. Ela vai lá para poder cuidar do corpo de Jesus, saber o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, o que poderia acontecer. Já tinha passado o sábado e ela não conseguia se desfazer de Jesus. Ela não conseguia simplesmente viver a vida dela de maneira normal. E aqui nós podemos lembrar de Agostinho. Fizeste no Senhor para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Agostinho escreve nas Confissões. Então, Maria está movida por esse amor voluntarioso que está movendo o coração dela a estar ali, diante daquele túmulo vazio, sem entender plenamente o que está acontecendo, mas sabendo que ela não conseguiria viver o dia dela sem que ela obtivesse uma resposta a respeito de Jesus. Maria é esse coração inquieto, assim como Agostinho. Ela não está interessada ali simplesmente na doutrina, ela não quer entender a doutrina, ela não quer entender o que Jesus disse como o sinal de Jonas, ela não está interessada na teologia por trás dessas coisas, mas ela está movida
por algo muito maior. Ela não está interessada em simplesmente respostas, boas respostas retóricas. Ela não quer as explicações que qualquer um poderia dar. Não é isso que ela quer. E o verbo grego para permanecia é interessante porque João não diz simplesmente que ela estava ali. A construção enfatiza a continuidade. A cena inteira comunica permanência. Isso é importante porque João adora o conceito de permanência. No capítulo 15, João fala a respeito desse conceito de permanência. Permanecei em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Permanecei, pois, em mim. E o verbo meno, que é permanência, ou permanecia, é praticamente uma palavra-chave do Evangelho de João, se a gente puder fazer essa analogia. Embora não seja exatamente a mesma forma verbal aqui, nesse texto, João está reproduzindo o mesmo padrão teológico. Os discípulos foram, mas Maria ficou. Maria ficou. A espiritualidade joanina é marcada não simplesmente por uma intensidade de afetos e de afeições. É marcada pela permanência das afeições. Permanência. Maria estava em luto, chorando. O verbo é klaizoa. Não descreve lágrimas discretas. Não é que Maria estava chorando em segredo. Não é que Maria tinha escorrido uma lágrimazinha do olhar de Maria. Não é que ela estava levemente com os olhos marejados. Não era isso. Não era isso. O termo descreve lamentação. E quando você lembra da palavra lamentação, muito provavelmente você se lembra das lamentações de Jeremias, exatamente, das lamentações de Jeremias. Então o texto está falando de um luto profundo, de uma lamentação profunda, de soluço, de choro verdadeiro, de uma experiência cativa às afeições do seu mestre, porque não encontrava o seu mestre naquele túmulo. Então o que tinha acontecido? Maria estava chorando. 3 dias depois, e a gente sempre brinca, eu falo assim, olha, se você infelizmente de arrasta, eu choro 3 dias, não. A minha mãe falava isso, a minha mãe brinca, ela fala assim, no 3º eu já estou tranquilo. Maria não. Maria não. Essa palavra é o mesmo campo semântico usado em cenas de luto. João quer que a gente, o leitor, enxergue Maria participando emocionalmente da morte de Cristo. E aí você pode se lembrar ou não do texto de Paulo falando, estamos crucificados com Cristo na cruz do Calvário. A minha carta de dívida está cravada na cruz do Calvário com Cristo. Ela está no domingo, mas o coração dela ainda está na sexta-feira. Ela ainda lembra profundamente dos cravos que traspassaram o mestre dela. Existe uma crise da igreja moderna, né? Não é falta de informação, a gente tem um monte de informação. Você pode pegar o seu celular aí, baixar um comentário da Bíblia e entender e chegar o mais próximo possível daquilo que o escritor dos textos bíblicos quis dizer. Isso você pode fazer o tempo inteiro. Então, a nossa crise não é de informação. Você tem informação o tempo inteiro. Você tem a internet ao seu dispor. O Guilherme tem o ChatGPT, que é o melhor amigo dele. Nós temos tudo isso ao nosso dispor. Temos tudo isso à nossa disposição a um clique de distância. Então a nossa crise não é de informação. A gente sabe muito. Nós falamos isso na aula anteriormente. Mas nós vivemos numa abundância de recursos. Mas a escassez da permanência, da perseverança. Nós só utilizamos as coisas, não é mesmo? Nunca tivemos tantos cursos, tantos podcasts, tantos livros, tantos sermões, mas poucos permanecem diante do túmulo, assim como Maria. Poucos ficam, poucos sabem esperar, poucos sabem desejar. Poucos permanecem diante do túmulo. E a provocação que eu sempre faço a vocês, e eu vou continuar fazendo, é: e se a pessoa que você mais gosta, ou que você tem como referencial na fé, não estiver mais aqui? Para onde você vai?
E a pergunta que eu mais faço a vocês, justamente para provocar vocês, é justamente essa: e se eu morrer? Domingo que vem vocês vão estar aqui? Porque eu não sou Jesus, você não precisa ficar chorando lá no meu túmulo, eu não vou ressuscitar. Entendeu? Não agora. Depois. Ou hoje, a gente não sabe, né? Qual é o dia e a hora que o nosso mestre virá. Mas vocês estarão aqui domingo que vem? Vocês estarão participando juntos? Porque a gente não é uma representação do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. A comunhão nos faz corpo de Cristo. Você entende? Eu não sou nada. Eu sou o maior pecador que eu conheço. Isso não é retórica. Eu não sou nada. Isso aqui não pode estar baseado na sua experiência comigo. Nós precisamos visitar uns aos outros. A gente não visita uns aos outros. Nós precisamos falar uns com os outros durante a semana. A gente não fala uns com os outros durante a semana. Nós estamos cada um num extremo, né? Basicamente. Tem a galera da Zona Sul, o pessoal que é um pouco mais da Zona Oeste, o pessoal da Zona Norte. Mas vocês nunca marcaram um café entre si. Vocês estão fazendo o que aqui todo domingo? É corpo de Cristo só de maneira representativa? Não é corpo de Cristo de fato, né? E aí a gente se pergunta, cadê os irmãos, né, que deveriam estar aqui? Cadê? Cada um tem seu motivo, claro. A vida acontece, gente. A gente tem os trabalhos, tem os compromissos, cada um tem seu motivo. Porém, permanecer na vida um do outro não é tão fácil quanto parece, né? Permanecer como corpo de Cristo não é tão fácil quanto parece. O que Maria está fazendo é um ato de rebeldia contra a sua própria natureza. Mas a gente só se rebela contra Deus, a gente não se rebela contra a nossa própria natureza. Na verdade, a gente tende a abraçar a nossa natureza pecaminosa e nos banharmos do nosso próprio pecado, das nossas próprias mazelas, na verdade. Poucos sabem esperar, poucos sabem desejar. Maria olha para a morte e encontra dois anjos. Um na cabeceira e outro nos pés, de onde estaria Jesus. João é um mestre das imagens, né? Por isso que o Evangelho de João é algo que me cativa profundamente, assim. E eu não sou o único, óbvio. O Evangelho de João ele tem cativado a muitos durante esses 2000 anos. Um na cabeceira e outro nos pés, dois anjos. O corpo desapareceu, mas os anjos permaneceram ali. Olha, que engraçado. Muitos comentaristas enxergam aqui uma imagem da Arca da Aliança. Os querubins ficavam nas extremidades do propiciatório, não é mesmo? Guardando o que estava dentro da arca. Agora, o verdadeiro propiciatório esteve ali, mas já não está mais. O sacrifício foi aceito por Deus. A morte foi derrotada de uma vez por todas. O Santo dos Santos está aberto agora. O véu se rasgou. Mas Maria continua chorando. Por quê? Maria está chorando porque nem os anjos substituem Cristo. Maria está diante de uma experiência, como diz aquele nosso amigo pentecostal, negão 5 estrelas, numa experiência transcendental. Uau! Maria está diante dessa experiência transcendental na frente dela. De uma experiência. Imagina só, você vai buscando Jesus no túmulo, você chega diante do túmulo e você vê dois anjos. E ela continua chorando. Ela continua chorando. Isso é extraordinário.
essa imagem, imagina essa cena, viaja comigo, pelo amor de Deus, aperta os cintos aí, vamos viajar junto, imagina essa cena, Maria diante do túmulo, ela olha 2 anjos na frente dela e ela continua chorando, desesperadamente em luto, desesperadamente, copiosamente chorando. Ela vê seres celestiais na sua frente, e acho que muitos fariam igual o João, em Apocalipse, né? Cai de joelho, aí o anjo falou: não, eu não, você tem que me adorar não sou eu não. Não me adora não, levanta aí, João, fica de pé. Seu coração, o coração de Maria não quer anjos, ela quer Jesus. Ela sabe de quem ela precisa, de Jesus. Há uma observação patrística aqui interessante. Calvino é mais cauteloso, mas muitos pais da igreja perceberam a imagem da Arca da Aliança, um anjo na cabeceira, outros nos pés, assim como os querubins sobre o propiciatório. O ponto aqui não é simplesmente fazer uma alegoria a respeito disso, o ponto é perceber como o João está escrevendo, como o João está querendo que a gente veja essa cena. E João, ele não desperdiça nenhum detalhe, ele é extremamente detalhista. O lugar onde o corpo repousou tornou-se um novo santo dos santos. Muitas pessoas procuram experiências, Maria procura por Cristo, ela nos ensina uma espiritualidade profundamente reformada e profundamente mística ao mesmo tempo. O conhecimento não pode estar desatrelado da experiência e da vontade. Os dons são bons, as manifestações são muito boas, as experiências maravilhosas, os louvores top, tiver um louvor maneiro aí que é mais legal ainda, que a gente pensa, né? Mas nenhuma dessas coisas pode ocupar o lugar de Cristo. Nenhuma dessas coisas pode ocupar o lugar do nosso Senhor. No versículo 15 está o centro do nosso sermão de hoje. Maria pensa que Jesus é o jardineiro. E aqui Agostinho, nos comentários a respeito de João, ele explode de alegria com essa imagem, porque ela está errada. Não era o jardineiro. Não era o jardineiro. Mas ela não estava totalmente errada. João está fazendo teologia, como sempre. A Bíblia começa num jardim. Adão caiu num jardim. Exatamente. A maldição entrou num jardim. E agora a nova criação começa num jardim. Cristo aparece então como o novo Adão, mas mais do que isso, como o jardineiro. Aquele que veio restaurar o que foi destruído um dia. Aquele que foi dar de volta aquilo que foi tomado um dia pela nossa desobediência. Imagina essa cena. Vamos estacionar por aqui. A grama molhada, o cheiro de terra, a luz do amanhecer era bem de manhãzinha, as lágrimas impedindo a visão. A mulher vê um homem simples, talvez com roupas comuns, não sei, talvez carregando marcas de terra, e ela pensa: é o jardineiro. E João responde silenciosamente: exatamente, ele é. Ele está cultivando novamente aquilo que o pecado transformou num completo deserto. E aqui existe um padrão recorrente da ressurreição. Os discípulos de Emaús não reconhecem. Os pecadores em João 21, em João 21 não reconhecem. Maria não reconhece. E a pergunta é: por que não reconhecem? Calvino nos responde aqui de maneira muito equilibrada. A tristeza,
obscurecia os sentidos dessas pessoas, inclusive de Maria. Mas também havia uma ação divina ali. A revelação do ressuscitado não acontece por mera observação humana. Não sei se você entendeu isso, mas quando a gente fala de observação, o que é a ciência? Se não observação. Teste e observação. Não é isso que é ciência? Não é isso que é o pressuposto científico? A gente consegue fazer ciência a partir daquilo que é observável. A revelação da ressurreição de Cristo não acontece no âmbito da observação humana somente. Ela exige iniciativa divina. Ninguém chega ao conhecimento de Cristo por observação neutra. Cristo precisa revelar-se primeiro. O pensamento dela é que ele era um jardineiro. E a palavra é quepouros. Aparece somente aqui em todo o Novo Testamento. Isso já chama a atenção por si só. João escolhe uma palavra única, um detalhe aparentemente insignificante, mas extremamente simbólico, porque João já havia informado anteriormente. No lugar onde fora crucificado, havia um jardim. João, capítulo 19, versículo 41. A narrativa inteira está sendo construída em torno da ideia de nova criação. Não é coincidência. João 1 começa com no princípio, apontando justamente para o Éden. Agora João 20 termina num jardim. O evangelho começou em Gênesis e termina voltando a Gênesis. Termina voltando na relação do pai com o filho. A ressurreição acontece então de maneira plena quando Cristo chama ela pelo nome, Maria. João capítulo 20, versículo 16, uma palavra, apenas uma palavra foi necessária. Maria, nada mais, nenhuma explicação, nenhuma argumentação, nenhum sermão, nenhuma prova apologética, só o nome. Só o nome dela foi suficiente. Só o nome. E aqui João conecta o capítulo 20 ao capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele que é o bom pastor, que chama suas ovelhas pelo nome e elas reconhecem a voz. Maria, então, portanto, reconhece a voz de Jesus. Porque antes dela encontrar Jesus fisicamente naquele jardim, ela já pertencia a Jesus. Antes dela encontrar Jesus naquele domingo de manhã, ela já era dele, ela já era de Jesus. Lázaro saiu do túmulo. A história que também só se encontra no Evangelho de João, no capítulo 11. Não tem essa história em outros evangelhos. A história de Lázaro só está no Evangelho de João, no capítulo 11. Lázaro ouve a voz de Jesus, chamando ele pelo nome. Lázaro, sai para fora. Maria sai do luto quando ouve o seu nome também. A mesma voz que ressuscita mortos, ressuscita corações. A mesma voz. No texto grego temos apenas isso. Maria. Uma palavra, nada mais, nenhuma frase, nenhuma explicação, nenhum argumento, somente o nome mesmo. E imediatamente ela responde: o quê? Ela não responde Rabi. Ela responde Rabone. Rabi é mestre. Rabone não. Rabone é querido mestre. O reconhecimento acontece pela voz. De novo.
Rabone é uma forma intensificada. Algo como meu querido mestre, meu amado mestre. Aquele a quem eu comungo, aquele a quem eu conheço, aquele que me guia, aquele que está comigo. Aquele, se a gente quiser dar um salto ainda maior, a quem eu pertenço. Meu mestre, meu amado mestre. Então, Maria não está dizendo assim: oi, pastor. Maria está dizendo: oi, meu amado pastor, meu pastor, eu pertenço a você. Eu sou seu, eu sou sua. A minha vida pertence a ti. Você entende? Não é uma declaração acadêmica. É uma declaração de relação, de relacionamento. Ela não o reconhece apenas quem ele é. Ela reconhece quem ele é para ela. Intimidade. O Evangelho não é quando você encontra Jesus. Calma, você vai entender. O Evangelho é quando Jesus chamou você pelo seu nome. Olha, eu não ouvi Jesus audivelmente me chamando pelo nome. Meu amigo, você está aqui nesse domingo, já depois da 1 da tarde, porque você foi chamado pelo nome. Ah, mas eu não escolhi. Bem-vindo ao Evangelho, você não escolheu mesmo. Jesus te chama porque Ele quis, porque Ele quer. E ponto final. Ah, mas eu nasci num lar cristão. Soberania de Deus. Ele te chamou pelo seu nome. Antes mesmo de você ter ouvidos para ouvir. Ele te chamou pelo nome. A salvação começa justamente na voz do pastor. Do bom pastor. Não na capacidade da ovelha. Você não consegue mesmo. Eu não consigo mesmo. A gente não consegue mesmo. Mas existe alguém que, mesmo sabendo da nossa expectativa pecaminosa, mesmo sabendo da nossa capacidade de maldade, mesmo sabendo do quão sujo nós estávamos, confiou o seu amor a nós, a cada um de nós. Esse alguém é o bom pastor. E Jesus fala para Maria: não me detenhas. Essa talvez seja a parte mais negligenciada do texto. Ninguém quer falar a respeito disso. Maria quer segurar Jesus. Jesus responde: não me detenhas. A leitura superficial é só: não toque em mim. Você é pecadora demais, não toque em mim. Não, mas não é isso. João está falando de algo muito maior. Uma nova forma de comunhão está começando, então, a partir daquele momento. Até agora, Cristo estava ao lado deles. Agora Cristo habitara neles. Então, Cristo estava caminhando com eles esse tempo inteiro, mas agora Cristo estava dizendo: nós estamos em comunhão completa, você não precisa me tocar mais. Não me detenhas, Maria. Até agora eles caminhavam com Jesus, agora participarão da vida de Jesus, eles serão um com Cristo. E é exatamente aqui que as coisas começam a ficar mais claras na nossa cabeça. Isso não é simplesmente um sentido ontológico confuso de participação, mas é uma linguagem joanina: união, comunhão, habitação, permanência. Videira e ramos. Cristo não quer apenas proximidade, Cristo quer união. Cristo quer ser um com cada um de nós. Calvino insiste que Jesus não está proibindo um toque físico, como se seu corpo tivesse se tornado intocável, como eu disse. O verbo aptomai possui a ideia de agarrar-se, apegar-se, reter. E o sentido é
pare de tentar me reter. Pare de tentar me segurar. Pare de tentar me aprisionar aqui. Pare de tentar me manter na antiga forma de relacionamento. Maria ainda está tentando relacionar-se com Cristo segundo o modo antigo, porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas uma nova etapa da história da redenção começou. Cristo está conduzindo os seus discípulos da presença visível para a comunhão mediada pelo Espírito Santo. Isso conversa diretamente com João, capítulo 14 e 16. E aqui, Agostinho observa algo belíssimo. Maria procura um cadáver naquele túmulo e Cristo oferece a ela comunhão. Ela procura o Jesus que foi. Cristo apresenta o Jesus que é, simplesmente. Ela quer conservar uma lembrança que ela tinha de Cristo. Cristo quer inaugurar uma nova criação. E essa tensão aqui, ela é extremamente atual, né? Muitas igrejas vivem de nostalgia espiritual. A gente vive sempre olhando para o passado e falando era melhor lá nos anos 90. Não que os anos 90 não tenham sido os melhores anos que todo esse planeta já viveu, né? Os anos 90 foram os melhores anos, isso é muito óbvio. Os millennials estão comigo nessa constatação. Você não é millennial, cara, você não pode falar isso. Você viu a sua adolescência lá. Eu não era adolescente nos anos 90, cara. Não era. Eu não estava, mas eu concordo. Você não estava, mas você concorda. Tudo bem, você é uma pessoa sábia, né? Pessoa sábia. Cristo nunca chama a sua igreja para trás. Nossa, que óbvio, pastor, meu Deus. Não é tão óbvio assim, né? Lembra que eu falei para vocês de ressuscitar mortos? Semana passada? Foi semana passada que eu falei, né? Cristo continua chamando a sua igreja para a frente, para a eternidade. Cristo continua chamando a sua igreja para frente. O que aconteceu em João capítulo 13 não é um símbolo. Não é um símbolo. É a comunhão de Cristo para com os seus. Ele tira a toalha da sua cintura e começa então a purificar os seus. Não é somente um gesto de humildade de Cristo. É um gesto de comunhão. Porque o jardineiro continua trabalhando. O jardineiro continua fazendo. Ele continua removendo a sujeira dos nossos pés. Ele continua removendo todas as nossas impurezas por intermédio do seu sacrifício. Continua restaurando o que a estrada da vida contaminou. Continua servindo os seus discípulos. Não lavando os nossos pés porque somos humildes, mas lavamos só porque fomos encontrados por Cristo. João capítulo 13, Cristo abaixa-se aos pés dos discípulos. João, no capítulo 19, os pés de Cristo são perfurados, traspassados pelos pregos. João capítulo 20, Maria encontra o ressuscitado. João 21, Pedro volta a seguir os passos do seu Senhor. O evangelho inteiro está construindo uma teologia do caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
dos pés, da peregrinação, da comunhão. Ele é. Por isso nós entendemos que isso não é um símbolo que nós podemos simplesmente escolher não fazer, que nós podemos simplesmente escolher não participar, porque isso é a participação do sacrifício de Cristo para com cada um de nós. Esse é justamente o apontamento dessa participação. O Cristo que Maria procurava não está lá naquele túmulo. Ele está aqui hoje. Não visivelmente, mas realmente Ele está aqui. Ele está aqui. Pelo Espírito e na comunhão dos santos. Na mesa da aliança, Maria quer segurar Jesus. Jesus queria dar-se a ela. E na ceia acontece exatamente isso. Não seguramos Cristo, recebemos Cristo. Maria queria apenas tocar em Cristo, se aproximar dele. Jesus queria permanecer com ela, se unir a ela. Ela queria permanecer ao lado do Senhor. Ele queria permanecer dentro do seu povo. Perdão, estava segurando essa tosse há uns 40 minutos. E aqui, existe a história de um missionário, de um avivalista chamado Robert Murray. Pouca gente conhece um episódio ocorrido antes da sua morte. Um amigo o encontrou caminhando sozinho pelos campos da Escócia. Ele estava visivelmente abatido fisicamente, já cansado. Seu ministério o consumia. Sua saúde estava se desfazendo. E o amigo perguntou: o que o sustenta? Murray respondeu algo próximo disso: não é o fato de eu me apegar a Cristo que me dá paz, é o fato de Cristo se apegar em mim. É o fato de Cristo estar comigo. Maria chegou ao jardim pensando que procurava Jesus, mas o texto inteiro mostra o contrário. Jesus estava procurando Maria antes que ela o reconhecesse, antes que ela entendesse, antes que ela acreditasse. O jardineiro estava ali, ele estava ali, cultivando vida onde todos só conseguiam enxergar a morte. E talvez seja isso que algumas pessoas descobrirão hoje. Não que vieram buscar Jesus hoje nesse domingo de manhã, mas que Jesus estava no jardim esperando por elas o tempo inteiro. Jesus chegou antes aqui de você chegar. Jesus chegou antes aqui de você sair da sua casa. Jesus chegou antes aqui de você sequer conhecer esse lugar. Jesus chegou antes aqui sequer de você nascer. Jesus já tinha te chamado pelo nome, assim como nós vemos em Jeremias 1, versículo 5, eu te conheci ainda quando era informe, antes do ventre da madre, eu te constituí profeta às nações, eu vi você, eu te escolhi, eu te chamei. E isso não é por conta da sua fidelidade, isso não é por conta do quanto você é forte, do quanto você é bom, do quanto você é capaz. Não é porque vocês choraram o suficiente ou não choraram, mas é porque o bom pastor ainda continua chamando as suas ovelhas pelo nome. E quando ele chama as suas ovelhas, mortos saem do túmulo. Quando ele chama as suas ovelhas, lutos transformam-se em esperança. Jardins florescem novamente e pecadores voltam para casa. Eu não sei o que você precisa mais que Jesus te dê, que Jesus faça.
que Jesus fale para você, para que você permaneça nele. Não sei mais o que você precisa ouvir. Não sei mais o que você precisa ser. Não sei mais o que você precisa fazer. Para que Jesus, para que você consiga ouvir a voz do bom pastor que já te chamou pelo nome. Eu não sei mais o que você precisa. E obviamente que eu não quero que você me fale nada disso e nem apenas se sinta culpado. Só um pouco. Mas eu não sei mais o que você... Por que você precisa mais? O que você precisa mais? Que Jesus te fale. O que você precisa mais que Jesus faça? O que você precisa mais? Aí você pode falar assim, bom... Perdão. Bom, para Maria é fácil. Ela viu Jesus, ela caminhou com Jesus. Se eu tivesse caminhado com Jesus também, estava tudo muito fácil para mim. Eu tenho que te lembrar que a maioria das pessoas que morreram por conta do cristianismo, eles não viram Jesus. Eu preciso te lembrar isso. Que a igreja vai explodir depois do primeiro século. E aquelas milhares de pessoas morrem por causa do nome de Jesus sem nunca terem visto Jesus. Tenho que te lembrar que, inclusive, os evangelhos e as cartas não tinham sido achadas, então, naquele tempo. A maioria das pessoas não tinha acesso a isso. Muitas tinham. Eram feitas muitas cópias, mas a maioria das pessoas não tinha acesso a isso. Como a gente tem hoje acesso ao documento organizado, traduzido para a nossa língua, a gente tem acesso a isso hoje, mas a maioria daquelas pessoas não tinha acesso a isso, mas morreram porque Jesus as chamou pelo nome. Morreram porque Jesus chamou cada uma delas pelo nome. Morreram porque Jesus as chamou pelo nome. Morreram porque Jesus chamou elas antes mesmo delas conhecerem qualquer pressuposto a respeito disso. E elas entregaram a sua vida por conta de Cristo. Simplesmente. O que você precisa mais? O que você precisa mais? Enquanto nós estivermos adorando aqui juntos, a banda pode ficar aí onde tá tudo bem, eu vou pegar o violão aqui e eu mesmo faço a adoração. Que eu gostaria que a gente participasse desse momento juntos. Eu gostaria que você entendesse profundamente o que foi dito aqui, não como palavras bonitas de um pregador, ou não tão bonitas assim. Qualifique como você quiser, mas como a verdade do Evangelho. Uma verdade que não é subjetivada pelo tempo. Uma verdade que não é subjetivada pela situação. Uma verdade que não é subjetivada simplesmente pela experiência. Mas ela é, de fato, a verdade. Cristo te chama hoje pelo nome.